Olá, meninas! Eu sou Elisa Fumac, sou professora do ateliê da Ana Cosentino aqui em Jundiaí e eu venho aqui hoje no estúdio da Ana gravar uma aula junto com vocês. Uma dica, uma aula, uma técnica bem legal aqui hoje. Eu trouxe uma nécessaire feita com boca de lobo. Tá? Não sei se todas já viram, já trabalharam, mas eu vou dar algumas dicas para ser feita uma nécessaire com boca de lobo. Então, boca de lobo é aquela ferragem que a gente coloca por dentro, olha, da nécessaire, que a hora que eu abro ela fica com uma abertura bem grande e ela fica toda em pezinha para ser mais fácil para a gente achar o que tá dentro. Aí eu trabalhei bolsos aqui dentro, ó, para ficar uma peça bem utilitária, uma peça que a gente aproveite bastante. Eu sou fã de peças assim. Eu gosto muito de trabalhar peças, mas peças que tenham uso, peças que a gente possa aproveitar bastante. Então, essa nécessaire, ela tá bem legal para maquiagem, para material de aula, para pet. Então, ela tá uma nécessairezinha assim, bem legal. E aí, eu vou explicar para vocês, pra gente poder trabalhar medidas diferentes, tamanhos diferentes, tá? Então, aqui, eu trabalhei um composê bem bonito, ó. Vocês podem ver que tá um composê bem legal, umas cores bem alegres, tá? É uma peça que vai pouquinho tecido, que a gente usa pouquinho tecido. Então, se vocês verem nas lojas, vocês vão achar os kits, ó. A Ana, aqui na loja da Ana, já monta uns kits com os composês bem legal, ó. Então, para essa nécessaire, a gente tem uns kits bem legal aqui que dá para vocês trabalharem, ó, numas cores, uns coloridos muito legal, que eu tenho certeza que vai dar um efeito bem legal. Então, a gente já tem esses kits aqui na loja, ó. Se alguém quiser, se alguém tiver necessidade deles, é só entrar em contato pelo site e vocês vão adquirir os kits para confeccionar essa nécessaire, que são uns kits bem legal, numas cores bem legal, numas estampas bem legal. Então, aqui tá o meu trabalho. Então, assim, ó, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a boca de lobo. Então, para essa peça, eu usei a número 18. Então, essa é uma boca de lobo número 18. Então, ela vem assim, ó, com duas ferragens, tá vendo? Então, quando a gente já compra assim as duas ferragens. Para minha peça, eu usei a número 18. Eu usei um cursor, um zíper. Eu gosto muito de trabalhar com zíper de metro. Ele tá de 40 centímetros. A manta, eu trabalhei aqui a manta R2. Então, eu trabalhei uma manta R2 para estruturar, para ela ficar mais durinha, para ela ficar mais gostosa. E aí, os tecidos, tá? Aí, os tecidos, que como eu comentei com vocês, é bem pouquinho que vai, por isso até que eu falei para vocês do kit, porque é o suficiente para a gente estar trabalhando essa nécessaire, aquela quantidade de tecido que a gente tem no kit, tá? Então, para esse daqui, eu usei o quê? 30 centímetros deste tecido, na verdade 32 centímetros para esse tecido, usei 35 centímetros de manta por 50, ó. Então, é bem pouquinho que vai. Então, aqui eu tenho 50 por 35 a manta, tá? Usei a boca de lobo, né? A ferragem. Usei aqui, eu tenho uma faixa de 17 por 32. Aqui eu tenho uma faixinha no mesmo tom de 3,5 por 32. E esse daqui, essa parte, eu vou precisar de... a faixinha, eu preciso de duas faixinhas de 3,5 por 32. Aqui, para essa parte, que são as laterais da minha nécessaire, eu vou precisar de duas vezes de 15 por 32. E isso eu vou repetir, para trabalhar a peça que eu fiz, no tamanho que eu trabalhei, no tamanho que eu fiz a minha nécessaire, tá? Então, essas são as medidas. A máquina de costura, o cortador, alfinete, uma fita métrica que eu vou explicar para vocês como que a gente inicia a nossa peça, a máquina com linha, uma tesoura. Então, esses os nossos materiais. A nossa base de corte, que é importante, que a gente não vive sem ela. Então, para a gente começar o nosso trabalho. Então, toda vez que eu vou começar uma peça, eu vou ter que medir a minha boca de lobo. Quem vai determinar o tamanho da minha peça vai ser o tamanho da minha boca de lobo, tá? Que eu tenho vários tamanhos. Bom, então, para começar, eu vou explicar para vocês como que nós vamos trabalhar com a boca de lobo. Como que a gente parte do tamanho da boca de lobo para
para chegar na medida da nossa nécessaire. Então, dependendo do tamanho, é o tamanho do tecido que eu vou cortar, é o tamanho da peça que eu vou elaborar, que eu vou produzir, tá? Então, eu venho aqui, olha, eu pego uma fita métrica e eu vou medir a minha boca de lobo. Então, eu vou começar daqui da pontinha dela, ó. Eu começo daqui da pontinha dela, bem da pontinha mesmo, e vou medindo o tamanho da boca de lobo. Então, eu tenho aqui, ó, 26 centímetros. Então, eu vou de novo, ó. Eu pego da pontinha, eu tenho 26 centímetros e meio aqui, ó. Ó, 26 centímetros e meio é o tamanho desta ferragem, certo? Então, 26 centímetros e meio. Nessa medida, eu vou acrescentar 5 centímetros. Então, eu vou somar nos 26,5, eu vou somar 5 centímetros. Esses 5 centímetros é margem para costura, é a folga que eu vou precisar para que elas fiquem, deem um espaço entre elas, para que elas não fiquem encostadas, assim, coladas. Então, eu preciso que ela tenha um espaçozinho. Então, esses 5 centímetros que eu acrescento nessa medida é a folga para isso. É a minha margem de costura e é essa folga que eu tenho aqui, certo? Da medida, unindo assim, olha, a minha boca de lobo, eu determino o tamanho do fundo da minha nécessaire. Então, eu venho aqui e meço. Quanto eu tenho? 10 centímetros. Então, 10 centímetros será o fundo, a caixinha de leite que eu vou precisar fazer, o fundo, a base da minha nécessaire, tá? Então, a medida unindo as duas, eu obtenho o tamanho do fundo da base da minha nécessaire e a medida da ferragem mais 5 centímetros é o tamanho do tecido que eu vou trabalhar na largura da minha nécessaire. Então, aqui, olha, deixa eu pegar a minha nécessaire de volta. Então, a base do fundo dela é o tamanho, a largura da união das minhas peças, certo? A largura da abertura da boca aqui da minha nécessaire, ó, esse tamanho aqui, eu determinei partindo da medida da minha boca de lobo mais 5, tá? Então, essa é a base para iniciarmos a nossa aula. A altura da minha nécessaire, eu que determino o que eu quero. Eu quero uma nécessaire baixinha, eu quero uma nécessaire mais alta, eu quero uma nécessaire para eu poder guardar vidros de shampoo, vidro de perfume, para eu organizar uma mala. Eu quero uma nécessaire só para eu pôr bijuteria, eu quero uma nécessaire para lápis. Eu posso fazer ela baixinha, quando eu abro ela fica com a boca bem aberta, eu visualizo tudo que eu tenho dentro. Então, a altura da nécessaire é eu que vou determinar, somos nós que vamos determinar qual a finalidade da peça. Então, para que ela vai ser usada, certo? Toda vez que você for fazer isso, então, eu quero uma nécessaire de 20 centímetros, vamos pensar em 20 centímetros. Eu quero uma nécessaire de 20 centímetros de altura. Então, eu tenho que imaginar que eu tenho 20 de um lado, 20 do outro. Então, 20, 20, 40, mais 10 centímetros de fundo. 50 centímetros será o comprimento do meu tecido para eu trabalhar esse tamanho de nécessaire, tá? Então, nós vamos começar montando a base da minha nécessaire. Então, assim, olha, eu já trouxe aqui meio caminho andado, tá, gente? Pra gente render na aulinha aqui pra vocês entenderem, tá? Então, o que eu faço? Eu pego a minha manta, que eu comentei com vocês, de 35. Por que 35? Porque o meu tecido, ele tem 32 e eu preciso deixar uma margem de segurança de manta. Eu nunca trabalho com a manta na medida certa. Então, eu vou pegar a minha manta, vou achar o meio dela, então marca bem o meio da manta. E eu venho com o tecido de fundo, que é aquela faixa que eu comentei com vocês, de 17 por 32. Venho com o meu tecido de fundo e centralizo ele sobre a manta. Centralizei, prendo alfinete, cola temporária, só ao passar, cada uma vê o que é melhor para você.
e vou quiltar. Aqui, olha, eu fiz um quilt todo quadriculado, fiz ele numa diagonal e fiz na distância de 2 centímetros. Então, eu quiltei toda essa parte sobre a manta, tá? Então, ele fica bem preso já sobre a manta. Aí, eu venho com o próximo tecido, olha, eu escolhi o de lápis. Tá? Então, eu escolhi essa estampa, que é uma estampa bem legal, é um colorido bem legal, isso vocês procurem, aqueles kits que eu mostrei pra vocês, nós escolhemos uns kits, inclusive a Ana me ajudou a escolher uns kits com umas cores bem legal, para que a gente fique uma coisa bem legal. Aí eu venho prestando sempre atenção se eu tenho posição de estampa, presto bem atenção na posição de estampa. Eu venho aqui, olha, coloco o meu tecido aqui, e vou para a máquina e faço uma costura. Então, eu vou para a máquina e faço uma costura aqui de pé de máquina, ó. Eu vou juntar as duas partes. Então, juntei, tá? Então, juntei aqui, olha aí, as duas partes com uma costura. Eu venho e tombo, ó que legal. Eu venho e tombo. O que eu vou fazendo? Eu vou estruturando a minha peça. Já vou estruturando ela sobre a manta. Ó, venho, passo direitinho, vou no ferro, passo direitinho, colo essa parte aqui, um spray, um alfinete, conforme cada uma gosta. Vou fazer um quilting. Aí eu vou fazer um quilt toda na minha peça. Eu quiltei essa daqui lápis por lápis. A Ana me falou que isso daqui é coisa de quem não tem o que fazer, mas eu tenho o que fazer. Mas eu trouxe bem legal para vocês, tá? Então vocês vão quiltar isso daqui, uma de cada lado, lógico. Então, vou fazer um quilt bem legal. Isso daqui vai ficar bem preso, isso daqui vai ficar bem fixado aqui. Aí eu venho com aquela faixinha de 3,5 cm que eu pedi no começo, ó. 3,5 cm por 32, tá? Venho, isso daqui já vai estar quiltado, coloco ela aqui, olha. Coloco ela aqui e aí eu vou costurar, vou unir essas partes. Então, vamos para a máquina. Nós vamos unir a parte. Então, se vocês observarem lá na minha necessaire pronta, vocês vão ver que eu fiz o fundo num tom, numa cor. Aí eu trabalhei a lateral dela com outro tecido e em cima eu fiz uma bordinha com o mesmo tecido do fundo. Isso vai dar um charme na minha necessaire, ó. Aí eu faço aqui também um quilt. Na minha necessaire eu fiz tudo costuras retas, eu vou mostrar pra vocês, ó. E eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados. Então eu trouxe aqui, ó, já prontinha, ó. Tá vendo? Tá? Que dá pra vocês verem bem. Fundo, as partes estampadas e a lateralzinha de 3,5 cm. Então, 17,5, 15 e 3,5 cm para ficar um charme na minha necessaire. Ó, nessa parte aqui, eu fiz um quilt reto, olha. Então, eu trabalhei um quilt reto nessa parte. Aí, nós vamos refilar. Então, você vai refilar toda agora a manta, que ela já tá bem presa, já tá bem fixada, né? Então, você refila toda a manta. Então, eu gosto de trabalhar com a manta numa medida maior, para eu ter a segurança, para eu não ter essa margem de segurança aqui. Fica mais fácil para eu poder pôr o tecido em cima, para eu fixar o tecido. E aí, agora eu refilo. Tô refilando na tesoura, pode refilar no cortador, quem quiser, quem tiver o cortador separado, né? Aí, eu refilei. Olha, o corpo da minha necessaire está prontinho, tá? Então, eu tenho aqui o corpo da minha necessaire pronta. A parte de fora da minha necessaire tá toda pronta. Então, estruturei com a manta, fiz o quilt todo prendendo, olha, fica firminha, fica bem estruturada. Aí, o que eu faço com essa peça? Eu pego a medida dela. Então, eu meço quanto ela deu de comprimento
pela largura. Largura, lembrando que é a medida da ferragem mais 5 centímetros. Altura, comprimento dessa peça, é a altura que eu quero que a minha necessaire fique. Então, a altura que eu quero que a minha necessaire fique é a medida que eu vou colocar aqui, tá? Menos ou mais, isso vai ser de cada uma. Vou pegar essas medidas e vou transferir isso para o forro da minha necessaire. Então, agora nós vamos começar a preparar o forro da necessaire. Então, a gente guarda isso e a gente vai trabalhar o forro da necessaire. Então, aqui, olha, cortei no meu tecido de forro a mesma medida daquela peça que eu já quiltei, que eu já preparei, que é a parte de fora da minha necessaire. Então, o forro, eu quis preparar os bolsos internos. Então, aqueles bolsos internos, eles vão estruturar mais a minha necessaire e ela vai se tornar uma peça ainda mais utilitária, que é a minha intenção. Então, o que eu fiz? Eu cortei duas vezes o tecido na largura, que é o 32, pela altura que eu quero do forro. Eu dupliquei isso, quer ver? Isso daqui tá com 26 centímetros. Então, como que eu achei essa medida? Então, eu tenho 32 por 26. O que eu fiz? Eu achei o meio do meu tecido de forro. Deixa eu deixar ele aberto que vai ficar melhor. Achei o meio do meu tecido de forro, certo? Então, aqui, ó, 48, a metade 24. Tá? Então, o meio do meu tecido, do meu forro, meio do tecido de forro, 24. Eu lembro que o fundo, a base da minha necessaire vai ser de 10, certo? Então, esse 10 eu vou colocar 5 para cada lado. Então, marquei o meio e vou marcar aqui, ó, 5 para cada lado. Vamos usar a caneta. Ó, 5 para cada lado do meio. Então, aqui tá o meio, eu marquei 5 para cada lado. Isso eu vou marcar dos dois lados. Por que que eu fiz isso? Porque o meu bolso, ele só pode começar daqui para cima. Eu não posso ter o bolso aqui, onde depois eu vou fazer o fundo, onde depois eu vou fazer a caixinha de leite da minha necessaire. Aí eu venho aqui, olha, sobrou pra mim o quê? 18 centímetros. Eu não quero que o meu bolso chegue até lá em cima, porque não vai ser legal. Então, eu vou dar um espaço aqui de 5 centímetros. Então, eu decidi que o meu bolso vai ser de 13 centímetros. Aí, foi que eu cheguei nessa medida do bolso. 32 por 26. 26 o dobro da medida, porque eu quero que o meu bolso fique duplo. Eu não quero ele com tecido só, eu quero ele duplo. Vou até mostrar ele duplo aqui para vocês entenderem o que é que eu tô falando. Ó, ele tá duplo. E ainda eu estruturei ele com uma manta, porque eu quero que a minha necessaire fique bem estruturada. Então, esse bolso, ele tá de 13 por 32. Foi o que eu fiz aqui. Eu cortei um tecido de 32 por 26. Cortei no tecido, no mesmo tecido que eu usei lá fora, eu cortei uma faixinha, ó, de 4 por 32, que é a faixinha que eu quero fazer o viés da boca do meu bolso. Então, o que eu faço? Eu costuro aqui, de um lado, direito com direito, olha. Coloco aqui, direito com direito. Eu vou no alfinete aqui, que eu acho que vai dar para vocês entenderem. E aqui também, ó. Direito com direito. Vocês vão fazer a costura, né? Largura de pé de máquina, tá? Eu não vou costurar. Vocês vão costurar a largura de pé de máquina, costurei o viés dos dois lados, ó, ele vai ficar dessa forma, ó. A hora que eu viro, olha que legal que fica, já arrematando a parte da boca do meu bolso, ó, tá? Então, eu tenho aqui a boca do bolso, já feita com um viés. Vai no ferro, passa direitinho, assenta direitinho, olha como ele fica. E o fundo dele fechado, duplo, já com acabamento para eu fixar no forro. Então, tenho ele duplo, certinho. A hora que eu vinquei, que eu passei bonitinho, que eu virei, que eu acertei, eu pego essa largura, olha. Eu pego essa largura e eu corto uma manta. Aí essa manta eu trabalhei R1, eu não trabalhei ela com a mesma manta que eu trabalhei no corpo da necessaire. Eu trabalhei ela com R1. Então, cortei 32 pela altura do meu bolso. Passei por dentro do bolso já costurado, passei
passei por dentro, que é o que eu tenho aqui, olha, a manta aqui dentro, já passada, e fiz um pesponto. Passei uma costura aqui, olha, bem rente para fixar a minha manta. Então, ela tá presinha aqui dentro do meu bolso. Aí, eu venho aqui no meu tecido de forro, achei o meio, os 5 centímetros para cada lado que eu marquei, lembrando que isso é a caixinha de leite que nós vamos preparar, é o fundo, é a base da nossa nécessaire. Eu venho aqui, marco dos dois lados, eu venho aqui com o forro, com o bolso, acerto ele direitinho sobre o meu forro e vou prender com uma costura. Então, aqui, olha, vou passar a costura no fundo do bolso, tá? Aqui é o fundo do meu bolso, olha, aqui vai ficar a boca do bolso, tá? Então, vou prender com uma costura, prendendo o bolso no forro. Na minha nécessaire, eu achei o meio, marquei o meio aqui e ainda fiz uma costura. Então, eu dividi e montei 2 bolsos. Então, ficou um bolso com uma divisória, 2 partes, certo? Separadas, tá? Então, fiz isso, preparei o meu forro, um bolso de cada lado. Aí, eu vou voltar aqui para minha peça e vou começar a montar a nécessaire. Vou começar a fechar a minha nécessaire. Então, eu venho aqui, dobro direito com direito. Aqui nós vamos observar, lembrando que a gente tem que deixar bem certinho, costura com costura, o recorte que eu fiz, né, o recorte que eu fiz na minha peça, ó, certinho aqui, né, então vou montar e vou fechar a lateral da minha nécessaire. Então, eu vou fechar aqui os 2 lados do corpo da minha nécessaire. Então, lá, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, juntando o recorte com o recorte. Aqui e aqui, ó, eu tenho que fazer que bata certinho para ficar um efeito bem bonito, um resultado bem bonito. Então, venho aqui, tá? E vou fechar as 2 laterais da minha nécessaire. Aí, eu venho com a régua aqui e vou marcar 2 centímetros aqui, ó. Marco 2 centímetros, ó. Marco 2 centímetros e vou para a máquina e vou costurar desses 2 centímetros para baixo. Vou fechar. Então, eu vou costurar aqui na lateral uma largura de pé de máquina de cada lado. Então, aqui e aqui. Então, vamos lá para a máquina. Faço um retrocesso aqui, olha. E aqui eu vou costurar. Então, vou fechar as laterais da minha nécessaire, ó. Cheguei no 2 centímetros, faço um retrocesso, tá? Então, fechei a minha nécessaire, ó, já tô começando a montar a minha nécessaire. Aí, eu vou fazer a caixinha de leite, a base, o fundo da minha nécessaire. Então, lá no começo, nós fizemos o cálculo de 10 centímetros, que é a medida da ferragem. Então, eu venho e faço aqui o quadradinho de 5 centímetros, que é a metade, né, do que eu quero. Nos 4 lados, os 4 cantos da minha nécessaire. E aí, a gente vai criando, né? A gente vai trabalhando as rendinhas, os detalhes, as técnicas. Muito interessante. Eu tenho várias alunas trabalhando com técnicas na frente dessa nécessaire, que fica muito interessante. Eu fiz só com tecido, mas vocês podem fazer uma técnica, um bloco, e aí eu monto a caixinha de leite, olha. Quando eu for fazer essa caixinha de leite, eu vou tomar o cuidado de deixar essa costura aberta, ó. Não vou fazer ela fechada, tá? Vou fazer essa costura aberta. Retrocesso.
começo, retrocesso aqui no final. Não quero que isso daqui desmanche, né? Então, eu vou trabalhar retrocesso e vou fazer isso dos dois lados. Então, já tô montando a minha nécessaire. Já estou, ó, costura aberta, né? Lembrando sempre da costura aberta, que eu preciso que ela fique aberta. Aí, então, já montei a minha nécessaire, fechei o corpo da minha nécessaire, aí, já tá tomando formas, né? Já tá parando em pezinha. Aí, esses 2 centímetros que eu pedi para que vocês deixassem aqui sem costurar, ó, então vocês vão vir, vocês vão no ferro, vocês vão passar bem passadinho, vão assentar. Isso daqui vocês podem vir, vocês podem fazer uma costura contornando, vocês podem fazer uns pontinhos à mão ou simplesmente deixar só passadinho, alinhadinho, e aí ela vai ficar essa aberturinha aqui, ó, é por onde eu vou passar a minha boca de lobo. Então, essa abertura é importante, certo? Aí eu vou lá no forro da minha nécessaire. Então, nós temos lá o forro, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o corpo da nécessaire. Fechar as laterais, deixando 2 centímetros de cada lado aberto e fazendo a caixinha de leite. Eu já estou com uma aqui prontinha, ó. Fechei, deixei a aberturinha nas laterais, ó, ficou as aberturinhas nas laterais. E uma coisa que eu preciso lembrar de comentar com vocês, que na minha eu esqueci. Eu preciso deixar uma abertura na lateral da minha nécessaire, que é por onde eu vou desvirar. Então, aqui eu posso deixar uma abertura. Eu não deixei, mas depois eu vou abrir, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, o forro da minha nécessaire, ó, com o bolso. Olha, eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. O bolso ficou rente à minha costura, ó. O bolso ficou certinho, olha, rente à linha do fundo. Sabe aqueles 5 centímetros que nós marcamos partindo do meio e daí nós pegamos o bolso daí de cima? Ficou certinho, ó. Quando eu coloco a minha nécessaire sobre a mesa, o fundo do meu bolso, ele dá certinho, ó. Fica bem certinho na base. Ele não fica nem acima e nem no fundo aqui. Então, ele fica certinho, olha. Eu tenho certinho a base e o fundo da minha nécessaire, ó. Como eu queria, tá? Então, perfeito aqui. Então, agora nós vamos fazer a montagem da nécessaire. Então, como que eu vou trabalhar essa montagem? Eu vou unir o topo, a parte de fora da minha nécessaire com o forro. Com isso, eu vou unir o zíper já aqui. Então, eu vou pegar o zíper de metro, né? De 40 centímetros. Esse zíper é um zíper de 40 centímetros. Eu vou achar o meio dele, olha. Então, eu separei as duas partes. Eu venho aqui e acho o meio do zíper. Então, marco o meio do zíper. Aqui. E vou marcar o meio da lateral da minha nécessaire. Então, eu vou pôr um alfinete aqui, para eu fazer com que essa lateralzinha de 2 centímetros aqui, olha, ela fique aberta. E eu vou achar o meio dele. Acho o meio dessa parte. Então, venho aqui, marco o meio deste lado e meio do outro lado também, ó. Vou marcar o meio, tá? Marquei o meio. Aí eu venho aqui, meio do zíper. O direito do zíper, vocês vão saber achar o lado dos dentinhos do zíper. Então, ele tem o lado direito e o lado avesso. Eu pego o direito, que é o lado dos dentinhos do lado direito, e coloco direito do zíper com o direito da minha nécessaire. Então, direito com direito. E eu vou prender aqui com os alfinetes, ó. Aqui, vocês podem passar uma costura bem aqui na beiradinha, se quiser, para tirar esses alfinetes, para não trabalhar com esses alfinetes aqui, vocês podem passar uma costura. Então, eu venho, prendo um lado, ó, e vou
a outra parte do zíper, meio com meio e prendo aqui. Vai sobrar uma ponta de zíper, tá? De cada lado. Então, eu tô achando o meio para que as mesmas medidas, fiquem nas mesmas medidas as pontas, ó. Meio, marquei e coloquei o zíper. Aí eu venho com o forro, acho o meio do forro, então você vai encontrar aqui, ó, o meio do forro, marco tudo, tá, gente? Bem marcadinho. Tô colocando os alfinetes para vocês poderem visualizar legal aí em casa, ó. E aí eu vou colocar o forro, vou vestir ele aqui dentro, ó. Ó, vou encaixar ele aqui dentro. Lembrando que o direito do forro tem que estar com o direito da nécessaire. Meio com meio, direito com direito, ó. E venho alfinetando. Prendo bem. Ela vai dar certinho, tá, gente? Olha. Ó lá. Chegou junto, ó. O forro e a parte da minha nécessaire, ó. Certinho, ó. Então, trabalhamos a medida certa, a medida exata para que isso aconteça, ó. O resultado final da nossa peça vai ser certinho. Aqui também, ó. Comecinho com começo. Tá? Vamos do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu perdi o meio, então acho o meio. Ó. Segurando bem, né? Prende bem com os alfinetes, ó. E aí nós vamos para a máquina. Eu já preparei ela com um pezinho de zíper para vocês, para eu poder costurar aqui. Então, venho. Então, eu preparei a máquina já com o pé de zíper, para eu poder costurar essa parte. Aí eu venho e costuro aqui, ó. Então, o pé de zíper para que eu consiga ficar mais próximo. E aí eu vou prendendo o topo da a parte de fora, o corpo da minha nécessaire, zíper e forro. Então, fiz um lado, agora eu faço o outro. Fica bastante coisa aqui junto, né? Os alfinetes. A gente vai devagarzinho, tá? Com calma. E eu faço o outro lado.
até o fim, fiz o retrocesso. E aí eu tenho aqui, ó, as partes unidas, tá vendo? Então, se eu puxar, ó, eu vou ter as duas partes já unidas com o zíper no meio entre elas, tá? Aí, eu gosto de nécessaire quando ela tem o forro preso. Eu não gosto de nécessaire quando ela fica com o forro solto. Então, eu gosto de prender o forro. Então, eu gosto de prender. Eu prendo aqui, ó, fundo. Então, eu pego fundo com fundo. Fundo da nécessaire, que é a parte de fora, e o fundo do forro. Coloco dessa forma, ó. E pego aqui, olha, fundo com fundo, ó. É um pouquinho chato para fazer isso, porque você tem que estar virando, mas o forro fica solto, fica preso, desculpa. Então, vale a pena, ó, junto. Aqui, coloca um alfinete para ficar mais firme para você ir para a máquina, ó. Prendo, vou para a máquina e faço uma costura. Vou costurar sempre pelo lado direito, ó. Trocar essa sapatilha. E costura aqui, ó. Nem que eu não prenda a parte toda, ó, que eu prenda um pedaço. Eu sei que o meu forro vai estar preso. Então não fica aquela nécessaire com aquele forro solto. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Fundo com fundo e vou lá. Prendi, aí eu corto. Vou cortar essa ponta aqui, tá? Aí eu vou cortar esse excesso que tem aqui, ó. Tá? Corto isso dos dois lados e vou virar a nécessaire. Aí prendi, cortei a sobra, aquele bico, aquela ponta da caixinha de leite, cortei e tenho aqui a nécessaire, ó. Tudo unido. Aí eu vou virar, então... Lá pela abertura do forro, né? Uma abertura que nós fizemos aqui no forro, ó. Nós vamos virar a nécessaire. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai com cuidado, vai com calma e vira a nécessaire, porque ela ficou grossa. Bom, aí terminamos de virar, né? Viramos, ó, ficou certinha. Aí eu vou ficar com a abertura do forro. Então, essa abertura aqui, vocês vão fechar com pontinhos à mão. Então, fecha ela com uma linha, pega uma linha bem no tom do forro aqui e faz os pontinhos e fecha. Olha os bolsos, que legal que eles ficaram, ó, tá vendo? Então, eu tenho as divisórias dos bolsos, ó, isso é bem legal, né? Bem dividido. Aí, aqui, eu fiquei com o zíper, ó, puxo o zíper pra fora, ó, por aquele espaçozinho que nós deixamos, limpa toda bem a peça, que vão ficar linhas, limpa bem certinho e você vai no ferro e vai vincar. Então, passa bem passadinho aqui na beirada do zíper, ó. Passa bem certinho, bem passadinho. Aí, vem pro direito. Vamos virar agora, a gente pode já virar nossa nécessaire no direito, olha. Já podemos virar ela no direito. Ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Ficou bem estruturada, bem alegre, bem bonita. Então, passa, aí vou passar. Aqui é importante que a costura não fique nem muito longe, que não vai ficar legal, e também que ela não fique muito perto do zíper para não enroscar o carrinho, certo?
Então, sobraram as pontas, tá vendo? Olha, as pontas do zíper de cada lado. Aí eu venho aqui, ó. Eu não vou colocar a linha no tom, no mesmo tom. Eu vou usar que eu tô na máquina mesmo, mas vocês vão colocar a mesma linha que vocês fizeram o quilting aqui. E vocês vão fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó. Para prender bem o forro, para que o forro não volte e aquela coisa que o forro enrosca no cursor quando a gente abre e fecha. Então, vocês vão fazer uma costura bem na beiradinha, né? Põe a linha no tom, vocês vão fazer uma costura bem na beiradinha e depois vocês vão fazer uma costura aqui, olha. Pode até repetir aquela que a gente já tem aqui, ó. Vocês podem repetir aquela costura. Aí vocês vão fazer uma outra costura, um outro pesponto. E por esse pesponto, por esse espaço que eu vou ter entre as duas costuras, entre essas duas costuras, é que eu vou passar a boca de lobo, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Vamos pra máquina. E aí nós vamos fazer. Então, primeiro eu vou fazer a costura próxima ao zíper. Essa costura próxima ao zíper. Aqui. Vou fazer ela dos dois lados, tá? Sempre limpando, tá? Pra deixar agora tudo limpinho, não vai deixar aquelas sobras de... aquelas pontas de linha, né? Pra ficar um trabalho limpo. Então, fiz a costura na beiradinha do zíper. Agora, eu vou fazer a costura mais larga. A costura mais larga, eu consigo fazer contornando a volta toda. Olha a aberturinha que nós deixamos, né? Aqui, dá pra ver a aberturinha, ó. Ó lá. Agora eu consigo fazer essa costura larga de uma vez só. Então, vou começar aqui, lembrando que eu não estou com a mesma linha que eu quiltei. Ó, vai ficar. Vocês vão colocar a mesma. Aí, já tô encontrando a costura. Então, eu fiz uma costura só, a volta toda da necessaire. Limpo as linhas. Gosto do trabalho bem limpinho, bem certinho. Ó, tirar todas as linhas que estão aqui. E aí, a necessaire tá praticamente pronta, gente. Olha aí. Então, o corpo dela, a estrutura dela já tá toda pronta. Agora, nós vamos pra encaixar a ferragem da boca de lobo. Então, eu vou aqui, olha, onde eu deixei a abertura, ó. Tá vendo? Eu deixei a abertura. Com essas duas costuras que nós acabamos de fazer, nós vamos ter o espaço por onde nós vamos passar a boca de lobo, aí. Então... aí. Tá? Já passei uma.
E agora eu vou passar do outro lado, ó. Passei um lado, agora eu passo o outro. Prontinho, ó lá. Olha como ela fica. Olha como ela fica estruturadinha. Então, a manta R2, que foi a manta que eu usei por fora, mais a manta R1 que eu coloquei no bolso, mais a boca de lobo, ajuda que a minha necessaire fique bem estruturada, fique bem certinha, bem em pé, ó. Imagina, dá pra fazer ela bem mais alta, tá? Dá pra fazer ela mais baixa, maior, tem umas bem maiores que dá pra gente trabalhar. Agora, nós vamos colocar o cursor. Então, agora eu venho, eu gosto de medir para eu ter certeza que as duas pontinhas aqui estão certas, né? Estão certinhas, iguaizinhas no mesmo comprimento. E eu venho, vou passar o meu cursor aqui, ó. A primeira passada que a gente dá, a gente tem que ir devagar para fazer com que a ferragem se encaixe no lugar dela. Aí, certo? Ó. Então, acerto as pontas certinhas, que as duas ferragens fiquem certinhas na mesma posição. E aí eu tenho minha necessaire pronta. Aí aqui eu vou arrematar a pontinha do zíper, ó. Eu não gosto de deixar ela sem arremate. Então alinho. Aí eu peguei aqui um tecido de 4, peguei um tecido, uma faixinha do tecido azul que eu usei aqui, ó. De 4 por 7. Fechei ela, costurei ela dos dois lados, né? Fiz uma costura aqui, uma aqui, virei. Coloquei a ponta para dentro, olha, e tenho aqui um acabamento para a ponta do meu zíper, ó. Aí eu venho, coloco o zíper aqui dentro, ó. Acerto bem ele certinho e faço uma costura prendendo essa parte. Tem também, a gente acha para comprar, a gente acha uns finalizadores de zíper que são bem interessantes. Então, na mesma cor que eu usei o carrinho aqui, o cursor, eu posso usar o finalizador de zíper. Então, fica bem interessante. Mas, para quem não tem, eu dou a ideia do arremate aqui com tecido, certo? Então, a nossa necessaire prontinha, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui também eu arrematei as pontinhas, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem bastante essa aula, tá? Que vocês façam uso, que vocês façam muitas delas. Que vocês façam uso dessa aula. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.